E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 8/10, 10/28. Vamos aí para mais uma análise de mercado, né? Uma atualização aqui do Bitcoin. Eu não vou falar muita coisa, vou ser bem rápido, tá? Bem direto, até mesmo por conta do contexto todo do mercado aqui. Isso tudo que está acontecendo agora não é nenhum tipo de novidade. Afinal, temos aqui um rompimento de uma POC, que é interessante, né? E no gráfico semanal eu vi uma coisa também que chamou a minha atenção. Então eu vou dar ênfase aqui nesses dois pontos. O primeiro ponto que a gente estava comentando é justamente sobre essa linha, que para quem segue aí já sabe que é uma linha aqui de difference, né? Uma linha onde geralmente tem um preço médio dos comprados aqui do último swing, e o preço ele tende a vir a buscar essas regiões aqui e ter defesa justamente dessas instituições que estão aqui no preço médio hoje atual de 25.886, tá? Então isso aqui é um ponto muito interessante. Então, para quem está me seguindo aí mais tempo, está sabendo muito bem que nessa agulhada que eu fiz minha compra no Bitcoin, passei todo esse problema aqui e agora a gente já está aqui nos 27.770, certo? Então aqui a gente fazendo um ABCzinho aqui para cima, né? Se tu for pegar aqui cadê ela aqui? Nossa ferramenta aqui de expansão, eu vou pegar aqui a onda 1, onda 2, onda 3, ou seja, ABC, justamente quase ali perto da região dos 28, né? 28, ele bateu 28.840, né? 28.465. Então a gente tem uma onda corretiva. Então a gente não sabe realmente se essa onda corretiva aqui, ela vai implicar aqui numa terceira onda, né? Que eu estou falando com vocês aqui. Aqui a gente tem uma distribuição aqui, né? Nessa região. E o que acontece? A gente tem esse movimento aqui, ó. A primeira onda aqui, a gente pode chamar de primeira onda, né? Estou falando desse ciclo, tá? Desse ciclo a gente pode falar que é a primeira onda. Até mesmo que se eu for colocar no que aqui, a gente teve uma distribuição aqui nessa região, uma distribuição de topo, né? E aí a gente fez a primeira onda, e aí a princípio a gente tem uma onda corretiva, né? Batendo nessa região, e a princípio a gente pode chegar aqui e ter uma correção maior, né? Ou seja, nossa possível onda 3 aqui para baixo, quem sabe. Coisa que eu não acredito, tá, galera? É só o que eu tô olhando aqui, o que eu consigo observar. Mas não acredito numa correção aqui de onda 3 nessa região, muito pelo contrário, tá? Não acredito nisso, não. Eu acredito mais aqui no mercado de alta, né? Aí para o Bitcoin. E como eu falei para a galera, eu até tinha comentado no Twitter sobre o halving do Bitcoin, né? Que para mim já aconteceu desde esse momento aqui, ó, tá? Para mim aqui foi o início, tá? O início. Então, o que acontece? Todo o mercado, ó, depois que a gente fez essa como é que é o nome, gente? Essa acumulação não, essa absorção aqui no fundo aqui, o mercado ele acumulou aqui e começou a subir fazendo aquelas ondas aqui. A gente está em um ciclo de 5 ondas e possivelmente é corretivo agora, tá? Por isso que eu acabei de falar isso para vocês, certo? Mas a princípio, deixa eu tirar isso aqui só para ficar mais fácil de entender. Então, a princípio, o que está acontecendo no gráfico diário? O gráfico diário é justamente aquilo que a gente estava conversando, que o mercado ele poderia, sim, fazer um movimento de alta, pois a gente estava acima dos 25, que não caberia mais nas minhas contas aqui fazer compra no gráfico diário, apenas no semanal, e a gente poderia vir buscar aqui a região dos 28 até os 28.475, é uma região que essa alta aqui, ela não ficaria... ela não seria muito constante, né? Porque eu falei que a gente poderia bater aqui, primeiro que é muito importante ter rompido os 27, só que a gente tinha os 28.465. Então, quem segue essa cadeira que é horrível. Então, quem segue o canalzinho aí, os últimos vídeos, a gente tava falando aqueles 28, que o mercado aqui, para ele começar assim, ser um... Beleza, galera. Então, assim, para o mercado ele começar aqui, a gente ter uma alta assim, mais madura, vamos dizer assim, o mercado ele tinha que romper aqui os 27, ficar trabalhando acima dos 27, coisa que já aconteceu, e romper aqui esses 28. Só que a gente tem barreiras tanto nessa região aqui, como nessa região aqui também, tá? Para a gente bater ali uns 30 mil. Mas rompendo os 28 aqui, a princípio, a gente vai buscar ali uns 29, mais ou menos, que seria o ciclo desse canal. Eu ainda não tracei o ciclo desse canal aqui, porque justamente a gente ainda não rompeu esse canal. Mas é muito importante a gente romper aqui os 28, tá? Para a gente começar a acreditar que uma expansão aqui para cima aqui no Bitcoin. Foi muito importante a gente ter um rompimento na região dos 27 ali, ó, que é os 27, 290, 230.
E a gente rompeu essa região no gráfico diário e ficou acima, né? Fazendo teste de oferta nessa. Muito importante isso. Isso aqui é muito importante, porque o que não poderia acontecer no mercado romper essa região aqui e ficar trabalhando abaixo dessa concentração, né? A gente está trabalhando acima, então aqui tudo indica que a gente vai vir buscar novamente os 28 mil, né? Nessa região aqui, quem sabe romper para vir buscar essas regiões. Só que aqui a gente tem uma distribuição. Então, será que a gente vai fazer só um teste de 50 para poder cair? Então, isso eu não posso avisar para vocês agora, até mesmo por conta do contexto. A gente está aqui embaixo, aqui, né? Embaixo desse ciclo aqui, então não tem uma coisa tão relevante que aconteceu no Bitcoin nesses últimos dias, tá? Então, tudo dentro do parâmetro aí que a gente está analisando aqui toda semana com vocês, tá? Então, no gráfico semanal, o que acontece? No gráfico semanal, já ficou interessante um ponto, né? Não sei se vocês conseguem observar, mas no gráfico semanal, o que eu tenho de informação aqui, tá? Tá lá nos 28, né? A gente bateu nos 28 e retraiu, agora tá nos 27. Então, a gente tem aqui uns pontos interessantes. Esses pontos interessantes são justamente esses que eu vou marcar aqui agora. A gente tem uma concentração de volume aqui nessa região. Essa região aqui é uma região muito importante, a região de POC, tá? Que está passando aqui nessas regiões. Só que note que a gente também tem um ponto interessante, que é justamente onde eu vou marcar, né? Olha só aqui, ó, a sombra que o mercado ele fez aqui nessa região, tá? Nessa região aqui. Então, a gente tem a maior sombra que está aqui, né? Tem outra sombra que está aqui embaixo, mas a gente está fazendo uma sombrinha aqui nessa região aqui, tá? Nessa região. Então, a princípio, como o mercado está aqui nessa região, a princípio é a POC romper dessa região aqui e vir para cá, para ficar um pouquinho mais acima, que fica interessante também, né? E aí, você nota que também aqui a gente está fazendo aqui, ó, um volume. Então, será que o mercado ele vai começar a andar aqui, brincando nessas regiões, nessa frequência, até fazer um volume grande, para poder a POC passar para essa região e o preço ficar acima? Então, assim, é uma possibilidade também que a gente tem que ficar observando, tá? Mas, a princípio, ali, esse volume aqui alto já estava, na verdade, né? Nos outros vídeos passados também, mas essa região aqui é muito interessante, é a região semanal que eu queria comprar, cara, tá? Porque, assim, se a gente rompe aqui no semanal essa região aqui dos 26, possivelmente a gente vai beijar aqui 24 e, consequentemente, a gente vai vir buscar essa região aqui, ó, tá? Que isso aqui no gráfico diário ali tá passando... Deixa eu ver o que tá passando aqui no gráfico diário nessa região. Então, nessa região aqui, no gráfico diário, estaria passando ali, a região desse, novamente aqui, ó, dos 25, mais ou menos. A gente rompendo a nível de POC aqui, tá? A POC não tá muito bem desenhado, tudo, como aqui tá no semanal, aqui no semanal tá bem desenhada, né? Aqui, ó, bem nítida, aquela nível de POC, as maiores concentrações aqui, tá? Então, o que tem, galera? Vamos lá, partir agora pro hoje aqui, né? Então, a gente, como tá abaixo dos 28, a gente acredita em quê aqui, né? Na verdade? Na correção, obviamente, né? A gente acredita na correção ali para vir buscar, possivelmente ali os 26 novamente, tudo. Deixa eu só... Então, aqui, né? Então, como a gente está nessa região aqui, a princípio, na semana, a gente acredita que o mercado ele pode vir buscando novamente a região dos 26, que são essa região aqui. Essa região aqui é uma região interessante, tá? Agora, se a gente rompe os 28, aí sim a gente vai brincar aqui com expansão de 30 mil, coisa que ainda não aconteceu. Então, isso aqui tem que acontecer para poder a gente vir bater nessa região aqui. Então, a princípio, olhando um gráfico aqui que está faltando 10 horas para fechar e possivelmente vai fechar abaixo, a gente acredita, então, como fechou abaixo, de possíveis correções no Bitcoin para bater essas regiões aqui dos 26 novamente, tá? Ah, essa região aqui é a região de compra? Galera, é a FiMate que eu uso justamente para a gente ver tendência. Aqui seria uma região de compra, se tu for botar aqui na regra da FiMate aqui tudo, aqui eu teria aqui a nossa zona neutra aqui, né? Se eu for fazer aqui, como é que dá o nome? Bem fatiado, né? Aqui eu teria aqui nosso canal de referência aqui, nossa zona neutra aqui. Perde nessa região aqui, a gente poderia vender. Nessa região não faz nada, tá? Então aqui geralmente só faço para tendência. Então assim, mas é errado eu comprar nessa região, porque aqui é uma região de suporte. Isso aqui no gráfico de M15, lá, M10, H1, não sei o que e tudo. Cara, a princípio, assim, vai depender muito do que a galera espera, né? Como é que é teu operacional, na verdade. No meu operacional não me cabe comprar aqui, tá? No meu operacional, galera, só cabe fazer compras em Bitcoin em regiões como essa aqui, regiões como essa aqui, regiões como essa aqui, tá? Isso sim me cabe fazer compras no Bitcoin
no semanal, tá? No semanal seria essas regiões aqui para eu comprar. Então não adianta eu falar assim, aqui é uma região interessante de compra. Cara, para mim não é interessante comprar nessa região. Não é interessante. Eu prefiro comprar onde tem volume, tá? Que são mais linhas aqui, eu sei que essa linha funciona muito bem, mas não é interessante. Agora, quem quiser comprar aqui na região dos 26 aqui, colocar stop aqui abaixo dos 26, cara, a princípio não tem problema. Se está dentro do teu gerenciamento de risco, se está dentro do que tu pensa que vai acontecer, se tu está confortável para passar por uma correção um pouco mais forte, tudo, então não tem problema. Aí eu vejo todo o contexto. Tem aqui onda 1, onda 2, onda 3, onda 4. Aí vem aqui onda 5 e eu vejo correção, tá? Então aqui a gente tem 1, 2, 3, né? 4. Agora A, B, C, correção. Será que essa correção ela vai acontecer? Cara, não sei. A princípio aqui, a gente pode acreditar, deixa eu botar aqui o... a princípio, a gente pode acreditar assim numa correção, não é que eu acredito, mas não vou achar estranho isso acontecer. Mas preste atenção também em uma coisa. E não é por isso que eu não vou ficar tipo, eu vou ter que esperar isso aqui acontecer para tomar uma posição, para fazer alguma ordem. Obviamente que não, até mesmo porque eu já fiz. Agora eu tô esperando semanal novamente, né? Olha só interessante aqui, ó. Tá vendo? Aqui a gente tem um 50%. Então, caso isso aqui aconteça, pode ver que o mercado ele veio buscar uma vez aqui 50% da barra de fluxo maior no gráfico semanal. Aí a gente veio buscar novamente 50% aqui do gráfico semanal e novamente para cima. Então, será que isso aqui pode acontecer? Cara, pode. E mesmo se acontecer perdendo 50%, tem bastante volume envolvido aqui. Quem sabe se isso aqui, quando acontecer, esse volume já não vai estar passando aqui nessa região, que confirma mais a minha teoria ainda. Então, assim, isso aqui está dentro do meu gerenciamento de risco, isso aqui está dentro do meu operacional. Então, se o mercado fizer esse movimento, que é um movimento que se acontecer eu não vou achar estranho nenhum, tá? Não vou achar nada de estranho, vai ser muito bom para mim, porque essa região aqui eu compro, então eu não vou comprar nessas linhas aqui, tá? Isso aqui é mais para ver tendência. Então, no meu operacional, vale sim comprar, mais que esteja assim rompendo 50% de uma barra de fluxo elevada. Você pode falar assim, mas 50% da barra elevada aqui, tu fala que tem que ter mais força vendedora. Beleza, mas eu estou vendo todo o contexto. Olha o tanto de volume que eu tenho aqui, abaixo de 50% da barra de semanal. Então aqui para mim fica tranquilo eu fazer entradas aqui nessas regiões, tá? Essas regiões aqui fica tranquilo. Eu ainda não fiz compra na região aqui dos 24, 378. Né, atualmente está aqui o preço médio desse outro swing que justamente veio bater na POC, tá? Então, no semanal, justamente eu esperava essa compra aqui. Até quase veio buscar ali, que ela bateu 24.937, mas eu queria que batesse nessa ali para poder fazer compra. Então, no meu operacional, essas linhas servem como tendência, para ver mais ou menos onde a gente pode bater a curto prazo. E os volumes são meus gatilhos de entrada, tá? Então, para mim, eu fico mais confortável fazendo esse tipo de entrada em volumes, tá? Eu não faço entrada nessas linhas. Agora, que se tiver no teu operacional, se você manja e faz meio de 100%, tudo, se achar que aqui deve ser uma compra aqui, não tem problema nenhum. Nessa região, obviamente, que eu não indico, né? Agora, tipo assim, se for botar lá nos 26 e tudo, e aí é um caso a pensar aqui uma compra nessa região com stop curto, tá? Mas, a princípio, não vejo nem uma oportunidade de compra em Bitcoin nesse exato momento. Não vejo mesmo, tá? Ainda mais se fechar aqui no semanal, abaixo dessa região. Então, possivelmente vai buscar ali os 26 novamente. Então, agora, se acontece que o mercado aqui, eu romper essa região aqui, eu estiver errado, não for lá nos 26. Cara, se romper essas regiões aqui e fechar acima dessas regiões, é 30 mil. Então, aqui já reforça mais essa acumulação aqui de baixo. E se aqui rompe essas regiões aqui, começa lá para te brincar com os 35. Tá? Só que isso a gente tem que esperar, a gente não pode ficar falando, isso vai acontecer, porque eu não tenho base para falar que isso aqui vai acontecer. Assim como eu não tenho base que o mercado ele pode voltar aqui para baixo, aqui eu já tenho um pouquinho mais de base. Tá? Só que para isso acontecer, teoricamente eu teria que perder os 26, porque eu já acredito que o mercado ele possa estar fazendo isso aqui. Ó. Aqui eu tenho um pivô, cara. O certo é esse aqui, eu já tenho um pivô nessa região aqui dos 28. Então, para acontecer esse movimento de queda, para vir buscar essa região aqui, eu teria que romper o que? Os 26. Mas veja que eu já estou adiantado, que eu já estou conseguindo prever se isso aqui é válido ou não. Então essa é a diferença. Se eu for marcar no que é mesmo, se eu for botar aqui, ó, no que é, fazer uma onda corretiva, vou botar como se fosse nos 28, cara, é lá na casa dos 21, é lá na casa dos 19. Será que isso vai acontecer? A princípio, eu não vejo nenhum fundamento para isso acontecer. A princípio, né? E mesmo se vier bater nessas regiões aqui, cara, eu tenho uma baita de compra nessas regiões aqui, porque tem muito volume envolvido. Então, realmente, a gente tem que esperar.
Então, se isso aqui vai acontecer ou não, a princípio ainda, apesar de estar olhando isso aqui ainda com um olho aqui bem precoce, vamos dizer assim, ele não é descartado, ainda mais se perder a região dos 26, beleza? Então, sobre o Bitcoin, galera, é isso que eu quis falar pra vocês, bem rapidinho, 14 minutos, tá? Então, tá faltando 10 horas para fechar o candle. Se fechar abaixo aqui, na minha teoria aqui, a gente pode vir buscar os 26. Se a gente rompe os 28, que eu tô falando pra vocês desde as semanas aí, a gente tende a brincar ali na casa dos 30.905, seria o próximo alvo ali do Bitcoin, tá? Então, assim, tudo indica que mesmo com todos esses problemas, a gente continua acima de uma região de 50% da barra de maior fluxo no gráfico semanal. E isso aqui é muito interessante. A gente não está abaixo no semanal, como aconteceu no petróleo. Um exemplo do petróleo. O que o petróleo fez? Ele fez um semanal e o preço voltou totalmente para baixo, né? E eu estava até avisando sobre esse movimento no petróleo. Eu vou colocar ele aqui só para vocês entenderem a diferença. Note muita diferença aqui, ó, no gráfico semanal, só que no petróleo é diário. Dia 13, aqui no semanal, começou lá no dia 13 de março. Então a gente teve esse candle e olha só como o preço está se comportando depois desse candle. Acima do candle. Ele não está abaixo, em hipótese alguma ele tentou ameaçar 50% aqui do candle. Agora quando a gente vai pegar um petróleo, aqui galera, eu acho que não tinha pausado aqui, eu acho que não tinha pausado não, você tá gravando, tá? Então tá, quando a gente vai pegar um petróleo da vida, olha só o que aconteceu, mas eu falei que foi do diário. Olha só o que aconteceu no petróleo. Então, no petróleo, o que eu tenho? Eu tenho um candle que foi feito no dia 19 de setembro. 19 de setembro eu estava alertando para vocês de uma possível correção no petróleo, que poderia acontecer. Só que aí, nesse dia aqui, eu falei que eu estava errado. Eu falei, galera, desculpa, eu estava errado e tudo. E agora, possivelmente, a gente vai ter uma correção para vir buscar os 50 para fazer um teste de oferta. Isso aqui é a base. Só que nesse teste de oferta que ele foi totalmente mal sucedido, o mercado despencou. Aí eu até brinquei, eu estava errado por alguns dias, 1, 2, 3 dias eu fiquei errado. E depois que perdeu os 50% da barra aqui do gráfico diário, eu falei assim, cara, eu não estava tão errado não, estava certo mesmo. O que eu errei aqui foi não avisar de possíveis armadilhas de topo ou armadilha de fundo, nesse caso armadilha de topo, né? Porque o mercado foi lá, teve um volume acima da média e depois despencou. Então, assim, infelizmente eu não falei de possível armadilha de topo aqui. Então, olha o que eu quero que vocês entendam sobre o petróleo. O petróleo, quando eu fiz esse movimento, aqui no dia 18, não, foi no dia 19, eu marquei automaticamente a barra, aqui não tem os 50%, mas beleza, eu falei, se ficar acima aqui, abaixo de 50% já era. E o mercado começou a ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias abaixo de 50%. Eu falei, cara, é correção, não tem jeito. Aí o mercado vai lá, me dá um candle grande aqui, né? O preço fica acima da média e depois despenca tudo, ou seja, tentou pegar a liquidez, ele foi pegar a liquidez ali, despencou, tá? E aí a gente está brincando aqui nessas regiões aqui, perto de 79,76, que é uma região de POC. Então, olha como o preço se comportou diante do volume grande. O preço, por acaso, ele está brincando acima? Não, ele está abaixo. Ele está totalmente abaixo, tá? E agora, o que o preço está fazendo aqui com o Bitcoin no gráfico semanal? Sendo que semanal é muito mais forte, né? Obviamente. Ó, o preço, ele por acaso, ele rompeu os 50% para baixo, ele fez aquela armadilha lá e rompeu? Não, ele testou, voltou uma vez, testou, voltou 2 vezes. Ele foi lá, no primeiro teste, ele já desceu. Então, aquilo ali é uma armadilha típica ali de topo, né? Então, é isso que eu quis falar sobre aqui o Bitcoin para vocês, galera. Então, assim, é uma atualização bem básica, não mudou nada do que a gente já está falando na semana, mas, como a gente é de prática aqui, deixa para vocês toda vez aqui essa análise, é interessante a gente também falar sobre isso aqui, beleza? Então, preço abaixo dos 28, a gente começa a acreditar que o mercado ele vai fazer uma correção dos 26, 0,61, e se o preço ele rompe a região aqui dos 28, a gente começa a brincar na casa dos 30, e quem sabe essa semana aqui a gente não rompe essa região aqui, fica já falando aqui na próxima aula, aqui na próxima análise, na próxima atualização, ficar falando aqui de uns 30 mil, né? Quem sabe o rompimento dos 30 mil e tudo, porque tudo indica que o mercado ele vai fazer um movimento de alta sim, né? Por conta de quê? Por conta do semanal, só por isso, tá? Só que eu sei que o mercado ele vai ficar andando em banho-maria, obviamente, aí começa a sair um monte de notícia, começa um monte de coisa para poder, entendeu? Enfim, beleza? Então, sobre o Bitcoin, galera, é isso que eu quis falar para vocês. Vamos lá rapidamente falar sobre da XDC, galera. XDC é o USDT.
XDC, galera, tem mais 7 semanas que eu falo sobre XDC. Não tem nenhuma coisa aqui que chame minha atenção em XDC. Por quê? Porque nessa semana aqui, no dia 31, né, começa ali 31 de junho e tudo, a gente teve esse volume elevado. E eu tava falando a mesma coisa. O que aconteceu aqui e o que aconteceu no petróleo? Cara, a mesma coisa. Volume elevado no topo, a gente tem os 50% e começou a perder 50%. Quando a gente perdeu os 50% aqui e começou a ficar brincando abaixo, eu já falei assim, galera, distribuição de topo, não adianta que eu não posso falar coisa boa da XDC, tá? Então XDC continua boa na minha opinião? Obviamente que não, cara. Obviamente que não. Os caras distribuíram aqui, né? Se eu for falar em compra em XDC, tem que ser lá embaixo. Lá embaixo. Eu não vou pensar em compra em XDC aqui. O cara distribuiu lá em cima, pô. Não tem como eu pensar em compra em XDC. Então, tem 7 semanas que eu tô falando para vocês sobre correção de XDC, tá? Correção de XDC, que XDC teve a distribuição de topo lá em cima, tá? Isso aí ficou muito claro. E não é de agora que eu tô avisando isso, né? Desde essa semana aqui, eu comecei lá no 7 de agosto, eu já comecei a falar que foi distribuição de topo, que o mercado possivelmente poderia corrigir. Então, era totalmente negativo para XDC esse movimento, tá? XRP, o SDT. Falando só das que a gente tá na carteira. Bem em cima aqui de uma região interessante, a XRP, tá? XRP tá em uma região muito interessante, que é uma região de POC, ó. Tá vendo? Vou tirar essas coisas aqui. Região de POC. Tô falando aqui no gráfico semanal. Tá vendo? Gráfico semanal, a XRP tá muito bem das pernas. Bem melhor do que XDC, tá? Bem melhor do que XDC. Então o mercado ali, se for pegar um diário, a gente, ó, até o diário tá acima também. Então o mercado, ó lá, a distribuição lá de topo. Distribuição de topo, o mercado ficou abaixo de 50%, tá? E agora o preço aqui tá acima, né? Do maior nível de POC, mas isso aí já que é interessante tanto no gráfico semanal como no gráfico diário, beleza? XLM, o SDT, tô sendo bem rápido, galera, porque ainda tem muita coisa para falar aqui no mercado brasileiro, tá? Vamos tirar aqui, beleza? XLM, todos fizeram, cara, inclusive eu tava falando sobre isso lá no Twitter, né? Falando assim, que pô, parece que os gráficos fizeram um pacto, na mesma movimentação, tudo, e é incrível isso aqui mesmo, ó, outra distribuição de topo, 50% mais ou menos aqui, o preço está abaixo de 50%. XLM, vai pensar em comprar onde, cara? Tem volume aqui. Cara, não pense em comprar XLM tão cedo, né? XLM tão cedo nessas regiões aqui não dá. Não dá. Teria que vir lá para baixo aqui, no mínimo aqui para romper. Mas a princípio a gente pode fazer volume aqui e vir para cá para cima. Se isso aqui fizer, né? Se isso aqui acontecer, então eu já fico confortável para fazer compras em XLM nessa região aqui, né? Mas a princípio não vejo nada de compra em XLM. Tinha outra, XDC, XLM, XRP. Eu acho que só, né, galera? E BTC. Deixa eu dar uma olhada bem aqui rapidamente. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma. Acho que não estou esquecendo, não. Só essas aqui que a gente tá. As outras eu fiquei de fora. Eu desfiz minhas posições, tirei todas e fiquei só nessas aqui mesmo, tá? A princípio, mais Bitcoin. Certo? Galera, então é isso, tá? Uma atualização super rápida sobre o Bitcoin. Nada diferente do que a gente já tenha comentado aí nas análises passadas, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica e elogio, vocês podem deixar no comentário aqui abaixo, beleza? Tamo junto, até mais. Os